Aqui também tem a opção de ligar e desligar o microfone, né? Oi? Começou. Bom dia. Eu sou a professora Sabrina. Eu trabalho em 2 escolas aqui no município. Fui convidada para participar do caderno de concepções, onde a guardiã é a Camila. Bom dia, Camila. Bom dia. Estão me ouvindo? Hoje a nossa conversa é sobre criança, infância e educação. Nós vamos falar da criança e da infância na perspectiva de educação integral, onde o educando é o protagonista da sua própria história. Ele busca fortalecer os seus direitos para que sejam respeitados as suas singularidades, garantindo o desenvolvimento de todas as suas dimensões, bio, psicossocial e espiritual. Vamos mostrar um videozinho que se chama O Fim do Recreio. Se puder liberar o vídeo aí. Oi, eu sou o Felipe. Ei, que é isso? Apaga isso aí, ó. Esse aí é o meu irmão, o Pedro. Gostei dessa cabeleira. Na minha casa é sempre assim, todo dia. Café, se arruma, ficar bonita, ir pra escola. Tchau, mãe. Ei, não, espera. Nesse dia aconteceu uma coisa muito diferente. Se eu contar, vocês não vão acreditar. No Congresso Nacional, um projeto de lei que pretende melhorar a qualidade da educação do Brasil será votado amanhã. Naquele dia eu queria filmar as brincadeiras, mas todo mundo só falava em uma coisa: o fim do recreio. Senadora, eu sei muito bem porque você quer acabar do nosso recreio. Porque você não está enxergando o seu passado. Você não sabe mais o que é criança, o que é ser infância. Você não sabe mais o que é brincar. Oi, a Grace pode falar um pouco agora sobre a legislação? Bom dia a todos e a todas. Espero que seja uma manhã produtiva, de muita reflexão para todo mundo. Camila, você pode pôr os slides, por favor? Tá aparecendo? A tela apareceu. Uhum. Bom, então eu sou a Graciele. Eu trabalhei por um curto período em Almirante, né, enquanto professora. E em Almirante eu trabalhei como professora alfabetizadora, né? E a minha trajetória maior, né, enquanto profissional, enquanto professora, é na educação infantil. Eu concluí meu mestrado ano passado, né? Eu estudei a questão da infância, do direito participativo em relação à educação do campo. Hoje eu vou trazer uma reflexão em relação ao conceito de criança, o conceito de infância, né, e dialogando com a educação. Eu queria fazer um exercício agora, se a gente estivesse, né, presente, as pessoas poderiam se manifestar. Eu estou no meu celular aqui, eu não sei se eu consigo acompanhar o chat aqui corretamente, mas eu queria que cada um de vocês aí agora, pensem em uma palavra quando pensa criança, né? Qual é a palavra que vocês pensam, né? O que vem à mente de vocês quando vocês pensam sobre a criança, né? E eu queria que cada um pensasse aí. No final, quem sabe a gente pode compartilhar aí essas reflexões. Eu trouxe um poema para ajudar a gente a pensar. Camila, você passa para o segundo slide, por favor?
Então, vamos lá. O poema é do Drummond, né? E o título é Verbo Ser. Eu vou ler para vocês agora, tá bom? Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando ao redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome. Tenho os 3. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói, é bom, é triste? Ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? Repito, ser, 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 ser. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer assim mesmo. Ser, sem ser, esquecer. Muitas vezes, quando a gente pensa, né, sobre a criança e a etapa da educação infantil, a gente pensa muito essa criança vinculada ao adulto, né? Então, o que essa criança vai ser na vida adulta, né? O que muitas vezes a etapa da educação infantil, né, ela é vista enquanto uma preparação, né, para os anos iniciais. Então, isso remete a uma visão muito prospectiva em relação à infância, né? Camila, você passa o próximo slide, por favor? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então tá bom. Tá bem bom. Então vamos lá. Então, assim, a criança e a infância, né, são conceitos distintos. A criança, muitas vezes, ela, como eu estava comentando anteriormente, né, ela é vista numa visão prospectiva. O que é isso, né? Eu entendo a criança, eu entendo a infância, esse tempo de vida dela, enquanto um caminho, né, de preparação, né? Muitas vezes a gente escuta, e é bem recorrente, né, até da gente da área da educação, no sentido de políticas também, né? Precisamos proteger as crianças para construir uma boa sociedade. E com certeza, né, num país tão desigual enquanto o Brasil, é claro que a gente precisa das políticas de prevenção e de proteção, né, às crianças. Mas a gente também precisa romper com essa visão e pensar a criança, né, por si mesma, né. Então, assim, a reflexão que eu vou trazer agora é pautada nos estudos da infância, né, e os estudos da infância, eles têm ali o seu início numa trajetória muito recente na Europa. Então, os estudos da infância, eles não têm nem 30 anos, assim, então, os estudos em relação à criança e à infância, no sentido de um cunho acadêmico, né, é algo bastante recente. E os primeiros estudos, né, em relação às crianças, né, eles são bastante vinculados às teorias da psicologia e às teorias etapistas, né? O que é isso? É claro que a gente precisa levar em conta, né, o desenvolvimento do corpo dessa criança, isso é de fundamental importância. Mas mais à frente eu vou trazer também uma reflexão e um tensionamento em relação a essa necessidade nossa, né, de demarcar muitas vezes, né, o que é característico de cada etapa, o que se espera de cada criança em cada etapa, né, e como isso muitas vezes acaba ferindo, né, essa subjetividade da criança. Então, eu pego a criança, coloco ela num grande grupo ali, né, e vou pensar, nesse grupo até tal idade essa criança tem que fazer isso, nesse grupo. E muitas vezes cada criança tem o seu ritmo, os seus próprios repertórios, essa forma, né, de conhecer o mundo, né. E também mais à frente eu vou trazer uma reflexão da Fulvia Rosenberg, de como a etapa da educação infantil, né, muitas vezes ela tem também a questão de uma desigualdade geracional.
que os estudos da infância, né, o acesso, né, à educação infantil, ela é muito mais ampla em relação aos pré-escolares, né? E isso dialoga com uma visão bem utilitarista das crianças, né? Então, eu preciso ter a pré-escola para ter uma alfabetização certa lá no primeiro ano, né? E a educação infantil, ela deveria ser pensada numa outra perspectiva, né? A educação infantil, ela é um direito das crianças, né? E essa educação infantil, ela deve ter, né, acesso desde a primeiríssima infância, né? Que é desde os bebês. Enfim. E outra coisa também, né, que eu vou trazer uma reflexão. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou trazer uma reflexão mais bem trabalhada aí nos próximos slides, né? É a negação do discurso social pautado na criança e essa ideia da privatização da infância, né? Então, assim, o que é essa privatização e a negação do discurso social, né? As crianças, muitas vezes, elas são vistas apenas enquanto indivíduos, né? Igual, por exemplo, na questão dos primeiros estudos, tem esse vínculo muito forte com a psicologia, esse vínculo muito forte com a ciência da puericultura, se eu não me engano, esse é o nome, né? As primeiras instituições de educação infantil, elas surgem exclusivamente enquanto instituições de assistencialismo e proteção das crianças. Novamente eu friso, é claro que os centros de educação infantil, né, as creches, os núcleos educacionais, eles cumprem um papel também de proteção. Mas enquanto direito educacional, e nós, enquanto professores capacitados e formados, a gente precisa ir além disso, né? Eu preciso trazer a infância para um discurso social. E o que é isso? É eu pensar essa criança enquanto um sujeito de direito que precisa, né, que tem direito a um acesso, um espaço educacional preparado, planejado e pensado para ela, né? O Sarmento, que eu trouxe essa citação aí no slide, ele é de Portugal, né? E ele é uma das pessoas que vem ali como uma segunda onda ali dos estudos da infância, né? É um pouco mais recente. E tem um diálogo maior com o Brasil por falar português, né? A maioria dos estudos da infância, muita coisa é em inglês, né? O que dificulta esse acesso também à produção. Então, essa imagem dominante da infância remete as crianças para um estatuto pré-social. As crianças são invisíveis porque não são consideradas como seres sociais de pleno direito. Não existem porque não estão lá, no discurso social, né? Então, assim, a gente precisa pensar a criança além da esfera do indivíduo, né? A gente precisa pensar ela enquanto esse ser social que está na categoria geracional infância, né? Que é algo que eu vou falar no próximo slide. Camila, você passa, por favor? Então, os estudos sociais da infância, né? Eles têm como principal ali precursor, né? O Kvortrup, o Klinger e o Sarmento, né? Que vem com esse diálogo mais recente, mais próximo com o Brasil, né? Então, segundo Kvortrup, as crianças são sujeitos sociais que constituem uma categoria de tipo geracional na estrutura social à infância. A criança e a infância são conceitos distintos. São as crianças que estão mais expostas às macrovariáveis estruturais, sendo o grupo mais suscetível às desigualdades sociais. Então, é assim, nesse primeiro momento, né, que eu estou trazendo essa reflexão entre criança e infância, é bem importante a gente demarcar, né? Os estudos sociais da infância vêm, né, e apresentam a infância enquanto essa categoria na estrutura social de tipo geracional. O que eu estou falando quando eu falo que a infância é uma categoria de tipo geracional?
Passa o próximo slide, por favor, Camila. A infância, ela é uma categoria geracional. O que é uma categoria geracional? É infância, a vida adulta e a velhice, né? Então, a infância vai compor a estrutura social independente dos sujeitos que por lá passam, né? A infância, ela existe na categoria social enquanto uma categoria que está ali, independente dos sujeitos que a compõem, né? A infância está presente hoje, que eu já sou adulta, a infância continua existindo na estrutura social, né? Independente das crianças que por lá passam. Então, assim, a infância, ela existe enquanto um espaço social para receber qualquer criança nascida e para incluí-la, para o que der e vier, por todo o período da sua infância. Quando essa criança cresce e se torna um adulto, a sua infância terá chegado ao fim. Mas, enquanto categoria, a infância não desaparece. Ao contrário, ela continua a existir para receber nova geração de crianças, né? Então, assim, a infância, ela é essa categoria que está presente, sim, na estrutura social e também lida com todas as situações que a sociedade como um todo vive, né? As crianças estão lidando agora com essa pandemia, né? Por exemplo, dentro dos conflitos civis, né, de países que estão em guerra civilmente, né? As crianças também lidam com isso. E muitas vezes, né, essa categoria infância, ela fica mais exposta. Então, é um tensionamento bastante difícil, né, a gente pensar como que eu penso a proteção e a provisão dessa criança, né, mas sem deixar de lado a sua participação. Globalmente, né, enquanto mundo, a gente não consegue avançar muitas vezes, né? A gente pensa a proteção, pensa essa provisão que essa criança precisa, né, em termos de estrutura, alimentação, educação, né? Então, eu penso a proteção da vida dessa criança, eu penso a provisão, mas a participação fica muitas vezes à parte, né? Pode passar o próximo slide, Camila. Então, é o que eu estava falando, né? As categorias geracionais, né? Infância, juventude, idade adulta e a velhice, né? Então, o que o Kievertrup está, né, respaldando ali enquanto essa categoria geracional, né? O que estamos buscando é o universo das crianças, ou a estrutura em que elas vivem suas vidas. No final, obviamente, de máxima importância, é distinguir como os parâmetros exercem influência sobre as crianças, tanto as mais próximas quanto as mais distantes. No entanto, da mesma maneira, sabemos bem que os muitos parâmetros, talvez os que mais influenciam a vida das crianças, são definidos sem sequer levar em consideração as crianças e a infância, né? Então, a infância, ela está na estrutura social, né? Mas quem são as pessoas que pensam sobre as crianças pequenas e as crianças bem pequenas, né? Muitas vezes fica marginalizado, né? Fica à parte, né? Não se leva em conta. Pode passar o próximo slide, Camila. Então, o Sarmento chama a atenção novamente para algo que os estudos sociais da infância já estavam pautando, né? Que é a questão da natureza sociológica da infância, né? O que é essa natureza sociológica, né? O que é pensar sociologicamente a criança, né? É pensar além da esfera no indivíduo criança, né? Além da esfera do eu e a criança. Eu, enquanto professora, que me relaciono com a criança. Eu, na minha esfera privada, é pensar além disso, né? É pensar a infância enquanto essa categoria geracional que está na estrutura social. As crianças estão no mundo vivendo o tempo de vida infância dela. E são muitos estudos
estudos que realmente levam a sério as crianças são muito escassos, são poucos estudos, né? Como eu estava comentando, os estudos sociais da infância, eles são extremamente recentes, né? E muito da Europa, do norte global, né? É claro que a gente tem estudiosos e pessoas que refletem sobre a infância, sobre a criança, né? Mas levar ela a sério, pensar enquanto teoria, pensar enquanto conceito, pensar nessa estruturação de um saber científico sobre a criança, né? Essa produção ela é muito escassa. E é importante, né, que se ocupem esses espaços, né, de disputa de poder, de conceituação, né, de política pública. É algo muito recente, muito escasso. Pode passar o próximo. Camila, eu acho que é bom eu fechar nos 5, 10 minutinhos aí, né? Pode ser, Grace. Tá. Então, agora, o que eu falei, né? A gente vai tentando falar rápido, tomara que eu esteja fazendo sentido e consiga dialogar com vocês, né? Então, assim, esse conceito, né, criança e infância, é algo bem recente, né, a partir dos estudos sociais da infância, que é esse campo que produz, né, esse saber científico, esses conceitos, essa disputa, assim mesmo, né, de conhecimento e estruturação disso. E agora, eu vou falar sobre os direitos da infância e o direito participativo, né? Então, o direito participativo, ele faz parte dos 3 P's, né, que eles falam, que é proteção, provisão e participação, né? Eu vou pensar agora sobre a questão do direito participativo. Para pensar sobre isso, eu uso a Convenção dos Direitos das Crianças, né? O Comparato, que é um estudioso na área dos direitos humanos, a Natália Fernandes, que é de Portugal, foi orientanda e tem um estudo muito próximo ao Sarmento, a Fulvia Rosenberg, que é uma pessoa maravilhosa aqui do Brasil, né, da USP, ali, que tem um estudo fantástico em relação, né, aos bebês e essa primeira infância, a etapa da educação infantil, né, e alguns documentos nacionais. Pode passar, Camila. Então, assim, a Convenção dos Direitos das Crianças, ela surge vinculada, né? Ela é resultado, tem um percurso histórico ali desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surge lá em 48, que vem desse resgate, né, de um processo ético, que vem ali muito vinculado ao pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial ali. Então, ele vem com esse resgate da dignidade humana, né, e da pessoa humana, né. Pode passar, Camila. Então, os documentos internacionais sobre a infância, né, são 3, que é a Declaração dos Direitos da Criança em Genebra, ele começa lá em 1923, que culmina na Declaração dos Direitos das Crianças de 59, e daí, em 89, a Convenção dos Direitos das Crianças, né? Esses documentos internacionais, eles exercem uma forte influência sobre os nossos documentos nacionais, né? A nossa Constituição, ela é de 88, e a Fulvia, ela tem uma reflexão bem bacana, que ela traz, assim, como esses documentos do norte global, né, exercem uma influência nos nossos documentos, né, aqui na nossa Constituição. Pode passar mais um, Camila? Então, assim, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças de 59 é o primeiro documento que trata da criança enquanto um sujeito de direito. Então, a primeira vez, pensando globalmente agora, né, a gente tem várias críticas, eu vou pontuar algumas coisas aqui em relação a esses documentos internacionais e globais, né, mas a primeira vez no mundo que foi pensado assim, tipo, a criança é
um sujeito de direitos. Foi em 59, com essa declaração, né, dos direitos universais das crianças. Eu vou ler bem rapidinho, tá? Direito à educação gratuita, ao lazer infantil, que é o princípio 7. Então, a criança tem o direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral, chegando a ser um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deverá ser um interesse diretor daqueles que têm a responsabilidade por sua educação e orientação. Tal responsabilidade incumbe, em primeira instância, a seus pais. A criança deve desfrutar plenamente de jogos, de brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação, a sociedade e as autoridades públicas. Se esforçarão para promover o exercício desse direito. Eu fiz 2 frisinhos aqui, nesse princípio 7. A Declaração Universal do Direito das Crianças tem 10 princípios ao todo, né? Então, assim, ó, membro útil, né? Vem naquela ideia utilitarista, né? Eu vou proteger essa criança, eu vou garantir aqui as coisas para que ela seja um membro útil da sociedade, né? Quando eu penso nessa visão prospectiva, né? Quando eu não penso a infância por si mesma, e sim a infância enquanto um espaço de contribuição para a construção de uma sociedade melhor, isso é desvalorizar a infância, né? Porque você destitui, você não pensa a infância por si mesma, enquanto um tempo de vida, enquanto as crianças, né? Não, você pensa a infância enquanto um caminho para se construir algo, né? E fica aí a reflexão, né? Como que, será que a infância não tem que ser pensada por si mesma? As crianças, enquanto sujeitos sociais, que ali, naquele tempo de vida delas, as crianças na infância, né? Elas têm lógicas diferentes do mundo adulto, né? E essas lógicas do mundo adulto, elas não são padronizadas? Elas não são enquadradas dentro de um sistema que escolariza a gente, né? Então, assim, pensar as crianças e pensar a infância enquanto uma contribuição para a sociedade e o mundo adulto, né? É não contemplar esses sujeitos, é pensar eles para uma outra coisa, né? Do que eles vão ser, do que eles vão fazer e do que eles vão devolver para a sociedade, né? Enfim, você coloca o próximo slide aí, Camila? Eu vou acelerar aqui. Então, o direito participativo, né? Então, lá na Declaração dos Direitos da Criança de 59 é que vem esse primeiro pensamento global, né, da criança enquanto um sujeito de direitos, que acompanha a Declaração dos Direitos Humanos, né, que é pensar a esfera da dignidade, né, da pessoa humana, e o direito participativo, que aí ele vai assumir vários nomes, né, que é a questão da autonomia, da participação, né, dessa discussão de ouvir as crianças, né, dessa escutativa das crianças, né. Então, o direito participativo, ele vem da Convenção dos Direitos da Criança de 89, né, então é algo recente, né, se você for pensar historicamente. Aponta outra possibilidade de compreender as crianças, indicando não apenas a demanda por proteção e provisão, mas também pela participação, né. A Convenção dos Direitos da Criança inova na ideia de que as crianças são sujeitos sociais, ativos e que têm o direito de participar nos contextos nos quais se inserem, né? E daí, eu coloquei ali, né, a frase, entre a declaração e a efetivação, né? É um grande desafio você pensar globalmente, né? A Convenção dos Direitos da Criança é ali um trabalho da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Pensar globalmente a infância, pensar globalmente as crianças, é algo que está perpassado por diversos interesses, né? E
E entre essa declaração e essa efetivação, e aí, como que isso se aplica na realidade? Né? Eu declaro um direito, isso é um avanço social, né? Globalmente eu falar, ei, as crianças precisam ser protegidas, precisa ter a provisão, mas também se precisa pensar a participação das crianças, levar elas em conta enquanto sujeitos ativos, né? Então, isso é um avanço. Mas e aí, né? A gente contextualizando isso. É um grande desafio, porque entre a declaração de um direito e a efetivação dele é uma caminhada, né? Então, como que isso vai se efetivar? Através de política pública, né? Através dessas concepções chegarem, né, aos profissionais da educação, a quem está à frente disso, a essa educação, a essa discussão se ampliar, aos conceitos avançarem, né? Tudo que a gente pensa historicamente, né? A gente se entende enquanto escola historicamente. Tudo é um processo histórico e as coisas não mudam de uma hora para outra, né? Elas precisam de uma caminhada histórica para que se efetive, né? E à custa de muita luta, né? De muito enfrentamento, né? De coletivos que se organizam, né? Em relação a isso. Enfim, Camila, você pode passar para o próximo? Então, eu trouxe bem rapidinho aqui a Rosenberg, né? E ela aponta que esses documentos internacionais, elas exercem uma influência bem grande na nossa legislação, né? E eu deixei essa reflexão aqui, né? Quem são essas crianças da convenção, né? Quem será que são essas crianças? Quem que está ditando? Quem que nesses espaços de poder que fez esse documento, que ele surgiu, quem será que eram as vozes que estavam construindo esses documentos globalmente, né? É bastante complexo a gente pensar tudo isso. E eu trouxe um trecho da nossa Constituição, né? No artigo 227, que é dever da família, né? Assegurar a criança e o adolescente com a absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, né? Isso está muito vinculado àquele primeiro documento lá que fala, né, da criança enquanto um membro útil e que essa responsabilidade é dos pais, tá lá, né? Na nossa Constituição também está expressa, que é dever da família, da sociedade e do Estado, mas primeiro ali está indicando que é da família, né? E daí a LDB vem e fala, né, que é dever do Estado, né? O Estado, enquanto nação, enquanto federação, enquanto país, né, que usa recurso público, ele tem que assumir essa responsabilidade também, né? É claro que a família assume, com certeza a família assume, só que o pai, a mãe, a família, o tio, a avó, as diversas configurações de família, a mãe solo, né? Ela tem que ter uma condição social que lhe permita, né, o acesso à saúde, o acesso aos espaços educacionais de qualidade, a vaga na creche, né? Um trabalho digno e bem remunerado, né? Tudo isso faz parte de uma estrutura social que afeta a infância, que é essa categoria geracional que está nessa sociedade que compõe, né, os membros, né, desse país, dessa nação, da sociedade global como um todo. Pode passar, Camila? Então, assim, a Fúvia fala sobre a desigualdade geracional, né? Então, assim, na etapa da educação infantil, eu tenho a primeiríssima infância, a primeira infância e os pré-escolares, né? E muitas vezes a gente tem só a pré-escola, enquanto uma representante ali da educação infantil, né? Principalmente nos municípios, às vezes, que são mais precarizados em relação ao recurso público, a distribuição de verba, né? Eu priorizo a pré-escola, né? E os bebês também têm direito aos espaços educacionais, né? O acesso à creche também acompanha ali um direito das mães, né? De ter esse acesso à vaga. Tudo isso está, né? Num funcionamento mesmo da sociedade, né? Então, a Fúvia, ela traz essa reflexão que muitas vezes
se hierarquiza as idades, né? Posicionando o adulto como o ápice do desenvolvimento. Então, a vida adulta é o ápice, o importante é a gente chegar lá, né? E eu hierarquizo, eu desvalorizo os saberes, as formas de viver dessas crianças pequenas e bem pequenas, né? E isso, muitas vezes, fica pautado numa relação de dominação de idade, né? Os profissionais que estão à frente das crianças, a gente está ouvindo ativamente as crianças? Ou a gente está falando para elas o que elas têm que fazer, né? A gente possibilita espaços de brincadeira onde as crianças possam explorar o espaço, possam usar esses elementos de outras maneiras, né? Quais são os tempos, os modos de organização, né? A gente está valorizando essa criança desde muito pequenas, né? Os bebês, eles comunicam também, né? Quando eles gostam, quando eles desgostam. Os bebês, é fundamental ter um ambiente tranquilo para acolher essas crianças, né? Então, existe também a questão de uma desigualdade ali geracional, né? A criança, quanto menor, ela é vista como menos capaz, né? Pode passar, Camila. Gente, aí tem uma tabela que não é da minha autoria, eu vou passar por ela bem rapidamente, assim, que é uma tabela que esse autor constrói, que ele fala sobre ele faz uma síntese dos direitos que estão estabelecidos na convenção, né? Que são os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos especiais de proteção, né? Que a Convenção dos Direitos da Criança estabelece. Pode passar, Camila. Aí, assim, eu fiz essa pergunta ali como uma provocação mesmo, né? Será que funciona em nosso sul global? Né? Será que essas concepções pensadas globalmente, né? Será que isso funciona para a gente aqui? Né? Como que é a aplicabilidade? Como que é o nosso contexto? Né? Em termos de Brasil, a gente é um país com uma expansão territorial imensa, né? A nossa infância, o jeito que as crianças brincam, o jeito que as crianças... é riquíssima, né? Eu indico fortemente do Instituto Alana, né? Eles têm um projeto maravilhoso que é sobre os territórios do brincar, né? Que a Almirante também já super usa, enfim. É maravilhoso isso, a gente tem uma infância riquíssima, né? Será que isso que está posto globalmente, né, dialoga aqui com o nosso contexto local, né? A Fulvia Rosenberg, ela traz, assim, ela aponta essa conquista que a convenção né, no sentido de pensar a participação, pensar além da proteção e da provisão, né? Mas ela também tensiona bastante isso, né? Eu vou ler rapidinho essa citação e daí já vou fechar. Então, por tais razões, concebemos os direitos da liberdade como um ideal regulador das interações entre adulto e criança, no espaço público e na família, que devem ser interpretados à luz da posição de subordinação das infâncias, e, portanto, de sua vulnerabilidade estrutural nas sociedades contemporâneas. Porém, a concretização de direitos de liberdade para criança e adolescente extrapola as relações interpessoais, adentrando as instituições e os diversos setores da vida em sociedade. Direito de participação sem canal de transporte coletivo para circular, sem espaço de liberdade para a criança, se veem também ressignificados por esses limites, determinados por políticas públicas e pelos riscos reais derivados de nós adultos e das instituições que criamos, ao infligirmos à infância uma posição de subordinação, sem uma análise consistente das relações de dominação, inclusive, sobretudo, mas não exclusivamente, as relações etárias, né, que a Fulvia ela vai estar chamando atenção aqui para as crianças bem pequenas, que são bastante negligenciadas, né, no acesso à educação, né. Declarações e estatutos ou convenções dos direitos das crianças podem gerar dispositivos que ampliam o poder adulto.
Então, o que ela está chamando a atenção, né? A gente precisa pensar primeiro no nosso contexto. Eu preciso ter política pública, eu preciso ter contexto, eu preciso ter um espaço adequado, né? Eu preciso ter a valorização desses espaços da educação infantil, né? Senão, não tem como efetivar. Como que a gente vai efetivar, né? Sem uma estrutura e um respaldo para isso. Passa mais um. Camila, e daí 1 minuto eu fecho. Na minha dissertação, eu li os documentos nacionais e eu fiz uma análise de nesses documentos nacionais, como a participação como que ela aparece, né? Ela é nomeada lá como participação, ou como que ela está retratada, né? Então, esse olhar mais atento que eu vou apresentar no próximo quadro aqui, bem rapidamente, é a LDB, os parâmetros nacionais de qualidade, os critérios para atendimento em creches, que respeitam os direitos fundamentais da criança, que é um documento de 2009 bem bacana, que não circula tanto, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né, de 2010. Pode passar, Camila. Então, essa tabela aí foi a tabela que eu construí, né, a partir dessa análise que eu fiz dos documentos. Então, a LDB, ela não expressa diretamente a questão da participação ou do protagonismo infantil, né, que é muitas vezes usado essas duas palavras para falar sobre a questão de uma ação social das crianças, né, e ela pode ser compreendida, né, quando a LDB retrata em se preparar para o pleno exercício da cidadania, né. Os parâmetros nacionais de qualidades está expressa nomeadamente enquanto direito, né, que é o único documento que trata enquanto direito, que é a autonomia e a participação. Aquele documento dos critérios para atendimento em creche está expressa na participação nos momentos de arrumação, de mesas, de utensílio, no que diz respeito ao direito a uma alimentação saudável. Por tratar dos direitos fundamentais, é possível considerar que trata também do direito participativo, né? E as diretrizes curriculares, né? Não está expresso diretamente, mas há a defesa de experiências que ampliam a confiança e participação das crianças nas atividades. Falei. Então, tentei abordar o máximo de coisas que eu consegui, mas eu acho que é isso, assim, né? Pensar a criança enquanto esse sujeito social, né? Que estabelece ação social, né? As crianças, o que é a ação social? As crianças estabelecem ações intencionais e coordenadas, né? Então, as crianças, elas revelam interesses, os contextos delas, os repertórios, né? E a etapa da educação infantil assume um espaço de fundamental importância para ampliar o repertório das crianças, né? A gente tem esse comprometimento, né, enquanto direito ao acesso à educação infantil, né? A gente tem um comprometimento de garantir esse espaço público, né, laico e de qualidade para as crianças. Acho que é isso, Camila. Bom, obrigada, Graci. Eu acho que agora a Fábia pode falar um pouco para a gente sobre a educação do campo nessa perspectiva de educação infantil. Bom dia a todos e todas. Camila, você consegue pôr para nós? Só o primeiro slide, por favor. Não consigo sim, eu só vou baixar aqui, que eu estava com o computador com a outra apresentação. Tranquilo. Que linda essa imagem.
Tá aparecendo para vocês? Sim. Ainda não, mas já vai aparecer. Isto. Então, vou falar um pouco sobre infância no campo e educação emancipadora. A educação infantil no campo, eu coloquei no campo, porque nós não temos no município a praxis da concepção da educação do campo. Mas temos educação no campo, né? Que são das pessoas que vivem no campo. E educação infantil no campo, aqui em Almirante Tamandaré, né, exceto pelo atendimento do infantil 5 nas escolas rurais, nós não temos a educação infantil no campo. E esse direito, né, a educação infantil, não é um direito da mãe, é um direito da criança. Com relação ao infantil 5, que são as crianças de 5 anos, né, elas muitas vezes têm, na realidade, da educação no campo. Elas têm... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, elas têm, geralmente, elas têm o primeiro acesso, o primeiro contato com a escola, com o espaço público de convivência, quando chegam lá no infantil 5, né? E aí elas têm bastante dificuldade de estar nesse espaço com segurança, né? E também trazem muitas reproduções de violências vivenciadas em espaço privado. Elas vivem uma situação de desmobilização social, que nós vivemos no campo, inclusive com o fechamento de escola, com falta de acesso a espaços públicos de atendimento, como, por exemplo, unidades de saúde, escolas, porque a escola no campo, ela não é só um espaço de escolarização, mas é um espaço de convivência social também, com festas, com espaço geralmente para vacinação das crianças. Eu lembro que vivenciava isso quando eu era criança, que tinha escola na comunidade rural. E aí, por conta do distanciamento social e dessa ausência também de atendimento público, nós temos também uma facilidade de prática de violências domésticas. E as crianças trazem tudo isso para a escola também, quando iniciam lá no infantil 5. De alguma forma, elas expressam isso. Mas nós temos muitas potencialidades também. Eu fiz uma sequência aqui que é uma possibilidade da gente trabalhar com as crianças. Que elas chegam com uma disponibilidade corporal para brincadeiras. E se a gente aproveitar isso, a gente pode trabalhar a autoestima, né? E trabalhando nas brincadeiras, trabalhando a autoestima, a gente também vai ter a aceitação, né? Quando eu me aceito, eu aceito mais facilmente o outro. E aceitando o outro, e me aceitando, eu vou ter uma melhor disposição para a aprendizagem. Não precisa. E aí, também, nós temos uma maior possibilidade de atividades fora da sala de aula com contato com a natureza. Quando tem esse contato com a natureza, há uma possibilidade maior de eu me entender como parte dessa natureza também. E me sentir integrante de um coletivo. Quando eu me entendo como parte da natureza,
parte integrante da natureza, eu me entendo que eu não sou sozinha no mundo e que existe uma relação e uma consequência de tudo que faço. As minhas ações, elas impactam na natureza e eu sou parte da natureza, logo eu também sou impactada. Então, eu faço parte de um coletivo. Preciso ter essa consciência coletiva. Trabalhando dessa forma, nós desenvolvemos nas crianças uma consciência coletiva. E aí, acontece uma formação de um sujeito político numa educação emancipadora. Político, um sujeito político, a criança mesmo, como um sujeito político, ela entende que ela faz parte da sociedade. Essa é a consciência política que a gente desenvolve na criança, e assim nós possibilitamos uma educação emancipadora. Era essa a minha contribuição, falar algumas singularidades da infância no campo, e como a gente pode trabalhar isso de uma forma emancipadora. Débora? Consegue me ouvir? Acho que a Fábia vai continuar. Oi. Fala para nós. Não, terminei mesmo, Camila. Ah, entendi. Fala para nós, então, Débora, sobre a democracia participativa e explica sobre o vídeo que nós vimos lá no começo da live. Bom dia a todas e todos. Aquele vídeo foi um trecho de um curta-metragem chamado O Fim do Recreio, que foi feito em Curitiba mesmo, e vale muito a pena vocês assistirem ele na íntegra. É um curta-metragem de uns 17 minutos, mais ou menos, e dá para assistir com a família toda, tem no YouTube, e num site chamado Libreflix, onde tem outros vídeos e documentários muito politizados e pedagógicos, muito interessantes. Uma outra plataforma também que eu vou indicar para vocês de vídeos, que tem curtas, tem documentários, entre outras produções, tem para crianças, tem para todo o público, é o Videocamp. Depois eu posso escrever ali nos comentários para vocês procurarem depois, para quem se interessa pela questão da infância, da educação, das crianças, das brincadeiras, desse universo das culturas infantis. Tem muita coisa boa. Tem aquele Território do Brincar, tem o documentário Tarja Branca, tem aquele filme O Começo da Vida, que é uma série, tem muita coisa boa lá. Então, aquele vídeo em específico, na hora do fim do recreio, ele mostra de uma forma bem lúdica, bem engraçada, bem espontânea, uma analogia à organização das crianças, à participação das crianças no processo de decisão, no processo de mobilização. Eles meio que colocam toda uma forma de organização e mobilização das crianças para combater o que alguns deputados, né, que sugere ali no curta, queriam acabar com o recreio, né? Então, eles fazem toda uma defesa, e é bem interessante assistir. Então, fala sobre essa participação mesmo nos processos da sociedade, né, democráticos. O que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, que a gente pensou no nosso caderno de concepções, tem tudo a ver com o que a gente vem conversando sobre democracia, sobre gestão democrática, sobre gestão de aprendizagem, sobre participação, sobre direito. E quando a gente fala, né, porque a gente, né, o Paulo Freire fazia muito essa crítica de que a gente fala muito, né, a gente tem muitos verbos e conceitos muito bonitos para explicar
quase tudo sobre a vida em sociedade, né? Sobre as pessoas, sobre as crianças, sobre os homens e mulheres e etc. Mas que na nossa prática, mesmo a gente sabendo aqui na nossa cabeça que as crianças são sujeitos de direitos, são sujeitos comunicativos, são sujeitos participativos, mas na nossa prática, nem sempre a gente consegue, no coletivo de uma unidade, ou no coletivo da minha sala de aula, né, da minha sala referência, como a gente chama na educação infantil, ou na minha rede de trabalho, na rede de educação, nem sempre a gente consegue transpor e fazer essa participação acontecer de fato, né, ela ser considerada de fato. Então, eu vou trazer, assim, algumas considerações, alguns elementos, algumas provocações para a gente pensar mesmo como que a gente tem feito, ou como que existem experiências por aí que tem feito, e que levam, e que às vezes a gente nem sabe também que trabalha com a participação da criança como sujeito ativo, e, né, é o contraponto do que eu falei agora há pouco. Às vezes a gente faz, mas a gente não reconhece e não valoriza o próprio trabalho, né? Então, tem elementos, né, por exemplo, na constituição da docência na educação infantil, constituir a docência na educação infantil como um ato pedagógico, tem elementos que, por vezes, a gente desconsidera, ou que a gente acha, por fazer de forma muito automática, que não são pedagógicos. Então, a gente, às vezes, nem considera eles nos nossos registros, nas nossas reflexões, nas nossas observações, né, em toda a nossa documentação pedagógica. Então, eu quero falar sobre esses espaços também, né? Então, essa perspectiva da criança, que a Grace trouxe, que a Fábia também trouxe, da criança como sujeito histórico-cultural, como sujeito ativo, participativo, comunicativo, ela está dentro dessa perspectiva de sociedade que defende, né, os valores da democracia e da justiça social. Isso em todo o âmbito da sociedade, né? E a gente precisa transpor e trazer isso para as nossas escolas, né? Seja da creche, ou seja da pré-escola, ou seja da escola. Lembrando que a infância, ela compreende aqueles sujeitos, né? Aqueles sujeitos, crianças que estão na faixa etária até 12 anos, segundo o ECA, né, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente fala aqui de educação infantil, geralmente a gente pensa lá na creche, na pré-escola, né, no CMEIs. Mas a educação infantil, ela se dá e ela tem essa particularidade também nas outras etapas em que existam, né, sujeitos até 12 anos de idade, né? Então, por isso que, muitas vezes, quando a gente faz a transição de uma criança da pré-escola para as séries iniciais, ela tem um choque muito grande de realidade, e essa transição, esse vínculo, inclusive da família com essa escola, às vezes ele se transforma radicalmente, né, e às vezes até ele se perde, né, e as crianças, por vezes, sofrem também bastante nessa transição da educação infantil para o ensino fundamental, porque, por vezes, nós não consideramos esses sujeitos que vão para o ensino fundamental como crianças que têm as suas particularidades, né, as suas especificidades. E aí, uma das coisas importantes nisso é a questão intrínseca do cuidar e educar, que está presente nessa etapa, nessa fase da vida, né, das infâncias. Quando eu falo do cuidar e do educar, já está, né, todas as professoras e professores já têm isso na ponta da língua, é quando eu reconheço que essa cotidianidade dos fazeres de educar e cuidar dentro do espaço escolar, né, como ato pedagógico, ele
nos possibilita compreender, né, e ver, fazer essa unidade estética, científica e sociológica. E quando eu reconheço que existe intencionalidade pedagógica no cuidar e no educar em todos os momentos do cotidiano nas unidades de educação infantil e também nas séries iniciais, onde tem crianças, né, eu consigo planejar e pensar com essas crianças para que elas se sintam seguras, né, e sujeitos que têm vez, que têm voz, sujeitos de direito, né, como a gente tem falado e reiterado aqui. E como que a gente faz, né, para essas crianças se sentirem parte ou fazerem parte desses nossos processos? Né, a gente precisa daí muito dessa consciência pedagógica, nós, professoras e professores, porque é a partir da escuta e da observação, do planejamento, do registro, da reflexão, que nós, docentes, vamos entendendo essas crianças como sujeitos comunicativos, participativos e de direitos, e que eles conseguem efetivar essa participação, que a participação dessa criança, ela precisa estar tanto na execução das propostas que nós levamos para elas, né, quanto na escolha do que fazer, de quais propostas fazer. Então, assim, eu gostaria só de deixar aqui demarcado que, quando eu digo que as crianças precisam participar das escolhas do que fazer, eu não estou dizendo que a gente vai fazer só o que elas querem, né? Eu estou dizendo que, a partir do momento que eu faço a escuta, a observação, registro, essas crianças, nesses vários momentos da educação infantil, seja na hora da troca, da alimentação, do auxílio ao banheiro, do parque, na escovação de dentes, nos processos das propostas que a gente leva para elas, em todos os espaços e tempos dentro das unidades, quando eu faço esse registro, essa escuta e essa observação, eu consigo catar o que é que as crianças estão interessadas, o que é que tem feito, o que elas têm buscado, né? E isso, quem fala para a gente, quem mostra esse interesse, aquilo que as crianças estão interessadas, aquilo que está à flor da pele da criança, né, que faz com que ela queira aprender e queira interagir com o mundo, quem fala muito disso é o Vygotsky, né, e eu acho que ele tem que ser a nossa base de teórico principal para pensar essa questão do desenvolvimento das crianças, né, das pessoas no geral, né, porque o Vygotsky não trabalha só com a infância, mas trazendo aqui na questão da infância e até a velhice, o Vygotsky que vem falar para a gente sobre as atividades principais, né, que é aquilo que a gente está interessado no momento. Então, quando o professor, né, a professora consegue captar qual é o interesse daquela criança, qual é a atividade principal daquela criança naquela semana, naquele período, naquele dia, naquela semana, naquele mês, enfim, esse docente consegue trazer a participação dessa criança para o seu planejamento, né? Então, somos nós, adultos, que fazemos essa mediação das crianças a partir de outras crianças, de outros sujeitos, de outros adultos, de pessoas, né, enfim, de outras gerações, e também dos instrumentos, e daí entra naquela questão da ampliação de repertório, né, seja os instrumentos, seja o brinquedo, seja os brinquedos não estruturados, seja o pincel, o lápis, a tesoura, enfim, que eu consigo fazer essa mediação entre os sujeitos e os seus instrumentos, para que a criança consiga fazer essa significação do mundo, né, e ir traduzindo essas relações e esses conhecimentos que ela tem feito com o mundo, mas sempre a partir
do interesse que ela tem demonstrado, né, da atividade principal que elas têm demonstrado, e às vezes isso acontece na observação individual, mas também de um grupo um pouco maior. Talvez 3 crianças estejam reunidas, né, em torno de uma lagarta, e estão curiosas para saber que bicho é aquele, né, eu posso, né, a professora nessa observação, nesse processo pode trazer aquilo daí para o coletivo, né, para o grupo todo. Ou pode ser o interesse do grupo todo, ou de uma criança em si, né, essas coisas elas sempre variam, porque aí também passa pelo nosso conhecimento, né, enquanto profissionais, enquanto professoras, e passa pelos estudos, né, científicos que a gente sempre tem que fazer da nossa área, sempre, né, estamos fazendo, e pela escolha intencional que nós, professoras, fazemos daquilo que a gente vai trabalhar com as crianças. Isso também, esse reconhecer a criança como sujeito ativo e trazer os seus interesses para o planejamento, também efetivar a participação e ouvir a voz dessas crianças. Se eu tiver, enfim, se precisarem me interromper, me interrompam, tá bom, meninas? Eu estou olhando aqui no meu documento que eu fiz aqui para eu não me perder. Outro espaço, né? Então, além do planejamento, da documentação pedagógica que a criança está presente, ou deveria, enquanto sujeito ativo desse seu processo de aprendizagem, outros espaços também que podem ser organizados e podem ser demarcados no currículo da rede, seria desde o processo de inserção da criança. Agora vamos pensar lá na educação infantil, e depois essa transição para o ensino fundamental. Em todas as faixas etárias, em todos os grupos que as crianças entram, o processo de inserção, que a gente conhece muito como processo de adaptação, que é aquele primeiro dia, segundo, terceiro, primeira semana, primeiro mês que a criança começa, né, na unidade escolar. Quando a gente fala em adaptação, geralmente a gente organiza por adaptação, né? Não sei como que agora atualmente tem sido feito em Almirante Tamandaré, mas geralmente é o conceito de adaptação que a gente mais fala e reproduz. Quando eu falo de adaptação, me lembra que aquela criança vai ter que chegar e se adaptar àquele lugar que está feito e pronto e acabado, e é aquilo lá mesmo. Ela que aceite, né, como diz, aceita que dói menos, e ela vai ter que se submeter àquele espaço, vai ter que se acomodar ali e pronto. E essa adaptação não tem nada a ver com os processos de autonomia, com a democracia, né? Então, uma defesa, assim, que a gente vem fazendo na educação infantil é pela inserção, para a gente mudar esse termo para inserção, que é o inserimento não somente da criança, mas também da família, que participa, que entra naquela unidade nova, que vem fazer parte daquele coletivo de profissionais e também dos outros profissionais, né? Então, todos os sujeitos que compõem aquela unidade, sejam os profissionais, as famílias e as crianças, elas se inserem nesse contexto, e quando elas se inserem, elas participam e transformam e também são transformadas, né, por esse lugar. Então, isso acontece no individual, com aquela criança, com aquelas famílias, mas também no coletivo. Porque quando, né, a criança se insere nessa vida coletiva, que é o primeiro espaço coletivo da criança, é a creche, né? Então, social, fora do ambiente familiar. Então, ela altera aquele espaço, por vezes, e também é alterada por ele, né? E aí também, em outro momento que a gente também pode pensar essa participação das crianças, é na organização dos espaços das salas de referências, das creches, das pré-escolas e das escolas. É aquilo que a gente também já estuda bastante e já sabe, mas que às vezes a gente ainda tem dificuldade de transpor, que é organizar o espaço físico mesmo, assim, o espaço físico que seja seguro,
o espaço físico que a criança tenha autonomia e independência para poder ser protagonista dos seus processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, desde a criança poder pegar sozinha um lápis de cor para desenhar um giz de cera, ou um brinquedo, enfim, mas claro que isso tem que ser organizado de forma intencional pelos docentes, porque não dá para colocar tudo à disposição da criança, porque também fica poluído, então tem todas essas coisas que nós, professoras, né, temos que fazer essas escolhas e ir alternando elas semanalmente, diariamente, enfim, como for o planejamento da sala, né, do grupo. E também que a criança possa ir no banheiro, claro, sempre vigiada, sempre, né, com o adulto ali presente, mas que ela possa conseguir fazer todas as coisas que se faz dentro de um banheiro com segurança, em primeiro lugar, e tendo essa autonomia para ela aprender, né, na nossa ajuda, daqui a pouco ela aprende a fazer sozinha, né. E se não tiver esse espaço organizado que oportunize isso, ela vai ficar sempre dependente, né, do adulto, e também sempre correndo risco, né, porque às vezes tem lugares que a criança mesmo está em risco mesmo de cair, risco de se cortar, enfim, N riscos, né, que possam existir. A gente sabe que esse espaço da educação infantil, ele é rico, mas ele também é um lugar que a gente não pode esquecer o cuidado, que as crianças, elas são dependentes, sim, desse cuidado pela vida delas, dos adultos, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente também é responsável pelo cuidado delas, né? Integral. E aí, também, nos processos de avaliação, né? Que esse processo, a participação da criança também precisa estar ali na avaliação. Essa avaliação na educação infantil, ela precisa estar integrada com a observação, com o registro, com toda a documentação pedagógica, né? Onde que a gente vai registrar os modos como aquela criança individual, né, como que ela explora, como que ela interage, como que ela se relaciona, como ela identifica, aceita ou rejeita uma situação, né, e que isso possibilita que a gente conheça ela melhor, e que também que elas se conheçam, né, e se reconheçam como autoras desse processo de aprendizagem. E geralmente a observação, ela não se dá né, ela se dá pelas crianças individualmente, mas também inseridas num grupo, né, porque essa que é a diferença da criança estar num espaço social, coletivo. Deixa eu ver aqui mais uma questão que eu anotei. Acho que é sobre a questão de desse dar a voz, né? Porque geralmente a gente fala assim na participação das crianças sobre dar a voz. E essa visão de dizer que a participação das crianças se resume em dar a voz à criança. Não. Essa é uma visão adultocêntrica, né? Porque ninguém dá voz a ninguém. As crianças já têm a voz dela, né? E muitas vezes não é a voz, igual eu estou fazendo aqui, né? Verbalizando. Esse processo de escutar a voz dessas crianças, né, serve para a gente se atentar, para nós criarmos espaços para ouvi-las, né? E para viver com elas esses processos de aprendizagens e desenvolvimento. Então, essa expressão também de dar a voz, ela não dialoga com a perspectiva dialógica de pensar essa criança como um sujeito que produz sentidos, que tem linguagens, né, múltiplas linguagens, que é um sujeito criativo, como todo ser humano, né? E aí, quando a gente fala em ouvir essa criança, a gente lembra dessas especificidades das crianças, né? Por exemplo, como que a gente vai ouvir os bebês lá no berçário? Aí eu trouxe aqui essa questão.
de ouvir os bebês. As comunicações dos bebês somos nós adultos que ajudamos a significar elas, né? Por meio das expressões dos bebês, que muitas vezes é pelo choro, que muitas vezes são feitos a partir de estímulos corporais que a gente também insere nessa relação, né? Sejam artísticos, musicais, danças, cores, e experiências com todos os sentidos, né? Que ajudam a gente a conseguir ouvir, né? A conseguir olhar para essa criança e aceitar os seus sons, os seus gestos, os seus movimentos corporais, os seus olhares, sorrisos, os choros, enfim, as suas múltiplas linguagens, tudo como resposta às nossas mediações, né? Então, nós aqui vamos dar significação a esses movimentos, a essas expressões, né? A essas comunicações dos bebês, por exemplo. Então, né, só para lembrar que isso exige muita observação, atenção e escrita das professoras, né, para conseguir registrar esses momentos e poder fazer esse processo ser dialógico, ser participativo, reconhecer essas especificidades. Eu acho que a princípio era isso, gente. Muito obrigada pela escuta. Obrigada. Camila, guardiã do nosso caderno de concepções, faz agora uma reflexão final do nosso diálogo de hoje? Então, gente, que lindo essa fala, né? Essas falas, essas reflexões. Eu quero contar um pouquinho, né, de como que a gente chegou até aqui. Eu quero fazer alguns diálogos que eu fui construindo aqui, como eu participei apresentando os slides, e daí tem o coletivo aqui. Sabe que é uma coisa, que é uma ansiedade muito grande, né, a gente construir isso coletivamente. Então, eu não consegui olhar os comentários, mas agora eu estava dando uma olhadinha aqui, anotei algumas coisas, contar um pouquinho de como que a gente, né, chegou aqui, fazer algumas reflexões até nas próprias construções que a gente produziu até aqui, enfim, pensar todo esse movimento. Mas antes, olha só, nesse diálogo aí, a Fábia quer fazer uma leitura, né, de um trecho de um livro que tem muita relação com isso que a Débora trouxe, falando sobre essa questão da participação, dessa questão das crianças, pensando a questão da educação do campo, de uma obra que a gente está construindo aí algumas reflexões. Então, vou ler um trecho desse livro aqui, tá? É da Ana Paula Soares, é Educação Infantil do Campo. Ana Paula Soares da Silva, Jaqueline Pasucci e Juliana Benzon da Silva. Aí, ela fala sobre as vozes das crianças, né? As vozes das crianças vão se compondo com as vozes de outros autores, familiares, educadores, gestores, pessoas da comunidade, apresentando os anseios, as angústias e as expectativas em torno das relações de aprendizagens que cuidadosas respeitam as múltiplas relações que compõem cada criança e implicam a educação infantil na construção de uma cidadania que considere o grupo geracional das crianças e reafirme sua condição de sujeitos sociais. Daí tem a ver com o que a Débora falou da participação, né? E a criança enquanto sujeito. E essa relação que ela tem com os outros, né? A criança não se compõe sozinha. Era isso só. Obrigada.
Legal, Fábia. Olha só, em primeiro lugar, também quero agradecer aí todos, né, todas as trabalhadoras, os trabalhadores da educação que estão assistindo. A gente atrasou um pouquinho nossa fala, nosso trabalho, mas é bem importante a gente construir isso com um peso de qualidade, né, até pelo tanto de reflexões que a gente precisa produzir. E contando um pouquinho do nosso caderno de conceitos e concepções, nós chamamos da ciranda das concepções, porque a gente está sempre nesse movimento de construir, de pensar a realidade, de pensar como que as teorias também vão nos ajudar nessa construção. E aqui nós temos a representação, né, da Sabrina, que está participando das nossas reflexões, a Fábia, as duas são professoras da rede, a Débora e a Grace também foram professoras da rede, então conhecem também a nossa realidade. Nós temos também a participação do nosso coletivo lá nos comentários também produzindo, eu vi ali a Giovana, enfim, várias pessoas que estão participando e que estão construindo, né, e essa construção, ela não é individual, é uma construção coletiva. A gente está construindo, sim, nessa perspectiva da educação como prática de liberdade, mas é uma construção que demora um pouquinho, porque a gente precisa construir, andar, caminhar, pensar, refletir, mas essa construção coletiva. E pensando, quando a gente fala da criança, infância e educação, a gente traz muito um olhar da educação nessa dimensão de compreender essa criança, essa infância. E de não compreender somente nessa perspectiva escolarizante, como a educação tradicional, as teorias, né, não críticas, liberais, vêm produzindo e pensando, sim, essa criança e essa infância. Nós temos vários desafios que nos são dados para pensar a infância, né, a criança e a educação como um direito, é uma construção, é uma luta histórica. Nós estamos sempre nessa perspectiva de construir, de produzir esse lugar de direito dentro dessas dimensões, né, da criança, da infância e da educação, e é muito recente, como a Grace traz, essa atenção à criança, né, essa educação como um direito. Então, nós estamos caminhando para esse rumo, né? Nós sabemos que nós vivemos num país muito desigual, e o nosso município também se insere dentro dessa realidade, né? Nós temos aí algumas dificuldades, algumas situações de violações, e reconhecendo esse lugar, esse cenário, esses condicionantes, a gente pode pensar e refletir que concepção de mundo a gente quer produzir coletivamente. Nós fazemos um trabalho muito lindo, eu digo isso porque é uma construção da educação pública, né, de defender essa educação pública para essas crianças, e pensar a função social da educação. E quando a gente observa a fala da Grace, a Grace traz uma dimensão cultural de compreender a criança, uma compreensão social de compreender essa criança. Essa criança não é um ser somente natural, é natural também, nós temos as dimensões biológicas, mas nós temos principalmente, nós aprendemos a ser humanos a partir das nossas relações com outros humanos, né? Nós temos uma discussão lá da Malala e da Kamala, que é bem famosa, né? As meninas lobas, que elas foram criadas ali, a sua primeira relação com o mundo foi com lobos, e elas aprenderam a ser lobas, elas não aprenderam a ser humanas, e nós também aprendemos a partir das nossas relações com outros humanos. Então, isso nos diz que o nosso existir humano é uma dimensão cultural, né? Nós aprendemos a partir nessa perspectiva, e nós, enquanto humanos, nós produzimos, nós construímos a nossa existência transformando a natureza. Então, não existe uma condição dada. Então, agora o conceito é esse. O conceito está sempre em transformação, porque a história vai nos transformando, e a história também vai nos ensinando por quais caminhos nós precisamos caminhar para conseguir chegar a esse resultado. Então, quando nós entendemos essa dimensão da nossa existência enquanto humanos, nessa perspectiva de transformação da natureza, a educação nesse sentido de socializar esse saber, nós estamos pensando numa perspectiva que nós planejamos e transformamos. Então, nós não estamos separados das ações que são produzidas. E isso é um posicionamento, é uma forma de se compreender nesse mundo. Então, nós temos algumas concepções teóricas, nós temos algumas tendências pedagógicas, olhando aí um pouco para a nossa compreensão teórica de concepções, de conceitos, que
nós temos as concepções tradicionais, que vão compreender muito a educação nessa perspectiva de manutenção do status quo, ou seja, daquilo que está dado, aquilo não muda, a escola não tem uma função, a educação não tem uma função transformadora. É uma forma, basicamente, deixa eu até abrir aqui meu quadro, é uma forma de manutenção da sociedade. Não existe uma crítica, vamos dizer assim, às condições de desigualdade, de situações de violência. A ênfase seria muito na liberdade individual das pessoas. E nós sabemos que muitas situações são resultados de opções de projetos de sociedade para essa produção. Então, essas teorias mais liberais, mais críticas, que se inserem lá na perspectiva da educação tradicional, que é conservadora, né? No movimento da escola nova, nós temos uma reflexão do ensino tradicional. Existe um outro movimento de pensar a educação, mas ela também se insere nessa perspectiva tradicional, liberal, nessa perspectiva de entender, então, uma justificação desse sistema capitalista, desse sistema histórico que nós vivenciamos, ou seja, pensando principalmente a manutenção do status quo. Nós temos também, dentro dessa perspectiva liberal, a educação tecnicista, que ensina, então, e que expropria esse sujeito da sua função de planejamento, de construção desse saber. Então, ele aprende, por exemplo, dentro do cenário histórico que era necessário para pensar para a educação nesse sentido, de saber lá apertar o botãozinho e aquilo que precisa saber para a realidade. Quando a gente pensa, por exemplo, a criança só precisa aprender a ler e a escrever. Isso também é uma forma de compreender essa educação mais liberal. Por quê? Porque a gente não está provocando processos de reflexões, a valorização desse sujeito nessa construção histórica de entender esse lugar de transformação da educação. E quando a gente pensa a relação, os modelos do conhecimento, o conhecimento seria essa forma de apropriação desse saber produzido na relação com o mundo, a gente tem algumas formas de organização e de planejamento de compreender o sujeito e o objeto, que a gente tem aquele quadrinho. Quem é da pedagogia sabe que tem aquele quadrinho do S e do O, né? O sujeito e o objeto, e como que esse conhecimento se relaciona nesse planejamento que nós produzimos. Quando a gente pensa numa perspectiva mais crítica, pensando a função dessa educação na transformação da sociedade, quando a gente compreende a partir de uma perspectiva de transformação político-pedagógica, ou seja, a gente começa a pensar aí a educação integral, porque a gente está trazendo aspectos sociais, políticos, culturais, numa perspectiva de transformação dessa educação. Então, a gente não entende somente a educação naquela relação com a escola. A educação é mais do que isso. A sociedade transforma essa escola, mais essa entidade, esse equipamento público, e esse equipamento público também transforma essa relação. Então, vai ser esse espaço, essa condição de reflexão para transformar essa sociedade. Nessa perspectiva, nós temos um olhar mais crítico, e essas teorias, essas construções, elas se sustentam numa finalidade sociopolítica. Ou seja, ela compreende que é esse lugar. E lá, desde quando a gente pensa a própria criança, a gente já está pensando nesse processo de transformação. A Débora trouxe aí esse olhar da criança numa perspectiva participativa, e o vídeo inicial, quem conseguiu assistir, quem não conseguiu, depois a gente coloca lá a referência, mas de pensar essas crianças compreendendo esse lugar. E nós, como professores, né, como sociedade, a gente compreende também toda essa relação contraditória, esses dilemas que são dados de pensar o nosso lugar na construção da educação? Será que a nossa vinculação com a educação se dá naquele momento que a gente está na sala e oferece um objeto, ou apresenta algum conceito, ou será que é nessa perspectiva de compreender essa realidade e entender, eu tenho condições de transformar esse lugar? Então, isso tudo diz de uma relação coletiva que é pública, que nós vamos construir para pensar uma teoria que vai nos ajudar nessa transformação social. Quando a gente compreende, a partir de várias lives que foram produzidas, de várias reflexões que foram sendo pontuadas, enfim, que a gente foi nos reconhecendo dentro desse processo, que existe desigualdade, que existe violência, que existem potenciais também, que nós estamos aqui representando esses potenciais de debate, de construção, de pensamento
transformador da educação. Então, nós temos essa condição de tecer essas críticas, e essas críticas elas são construídas a partir de um planejamento de mundo que a gente quer. Nós passamos agora há pouco tempo pelas discussões do projeto político-pedagógico, que também é esse lugar importante de construção e de reconhecimento desses elementos, desses aspectos que orientam as dimensões da educação, nessa perspectiva mais progressista, mais crítica, e o currículo também é esse lugar que vai assumir todas essas reflexões. Nós temos algumas teorias que vão orientando um olhar para uma criança muito passiva. Temos uma teoria também que entende a criança como algo muito tradicional, mini adulto. Nós tivemos na história, sim, esse olhar da criança como mini adulto, então ela tinha que ser tratada da mesma forma. E essas concepções, elas foram se transformando a partir dos cenários históricos que foram produzidos. Então, essa história, ela nos ensina também que caminho que a gente pode construir, que a gente pode assumir para a transformação desse olhar, desse lugar. Quando a gente pensa nessa concepção mais social, de entender esse ser humano, aquele ser que pensa, que planeja, que transforma essa realidade e que vai compreender, sim. E nós temos essa condição de pensar e de tecer críticas, orientando, olhando para a história e revendo quais são os caminhos e quais são os nossos objetivos também coletivos para a transformação dessas práticas sociais. Então, nós podemos assumir, sim, esse lugar e, pelas construções que nós temos feito, enfim, pensado dentro do caderno de concepções, nós entendemos que o Paulo Freire é o nosso grande mestre para nos ajudar, nos orientar a olhar para essa educação. O Paulo Freire se insere, então, dentro daquele quadro das pedagogias, das tendências pedagógicas, como eu estava comentando, uma perspectiva libertadora. Então, ele traz esse movimento, esse conhecimento como algo que precisa ser assumido numa perspectiva problematizadora e conscientizadora. E as crianças, entendendo as infâncias, não somente aquelas crianças que estão na educação infantil, lá no Centro Municipal de Educação Infantil, ou na escola, na pré-escola, mas entendendo a criança também no seu sentido histórico, como a Grace trouxe, esse adulto, esse resultado desse adulto que nós temos, que foi aquela criança da nossa rede. Eu sempre falo assim que a família, muitas vezes, ela é compreendida de uma forma distanciada do próprio trabalho que a gente desenvolve na escola, porque a educação, ela não está voltada somente nesse processo de ensino, o nosso compromisso é maior, é com a educação, então a educação também com as famílias vem nessa lógica, e é esse trabalho que a gente tem construído, pensando o PPP, pensando o conselho escolar, pensando os colegiados, e principalmente pensando a educação que se constrói nesses territórios, e como eles nos educam também para pensar as nossas transformações. Então, tudo isso me provocou essas reflexões. Então, o Paulo Freire sendo esse grande mestre para pensar essas relações de produção da educação, sempre nessa perspectiva como um ato político-pedagógico, porque tece reflexões e a gente entende que a educação é esse lugar de transformação. Então, a educação não é reprodução, ela não é somente uma forma, um caminho que a criança vai passar, um momento da vida, e sim nesse processo de transformação. Aí nós temos, quando a gente fala de criança, de infância, a gente fala também da educação de jovens e adultos, porque esse jovem e adulto, ele está acessando um direito que lhe foi negado ao longo da sua trajetória enquanto infância, enquanto criança. Então, como que a gente pode pensar também dentro do nosso caderno de concepções o lugar da educação de jovens e adultos, que é o resultado desse trabalho, dessas pessoas que não tiveram esse acesso a esse direito anteriormente. Então, quando a gente trabalha com a educação, a gente olha muito os resultados, e esses resultados, eles são históricos. Olhando para essa realidade, talvez desigual, talvez potencial, faltado nos direitos, a gente pode construir o caminho que a gente quer. E esse caminho, ele é tecido, ele é produzido sempre nessa relação mediadora de todas as pessoas que se envolvem dentro desse processo. Outra questão que eu queria trazer, que a Fábia trouxe, essa questão do direito da família à educação infantil, isso é muito importante, da família, o direito da criança. Nós temos aí algumas situações de financiamento, nós tivemos uma live aí na segunda-feira do Fundeb para pensar, sim, esse financiamento.
E nós, enquanto sujeitos sociais, nós também podemos nos organizar nos órgãos colegiados para tensionar políticas públicas, ocupar esses lugares de compreensão de como que se dá, por exemplo, a construção de um prédio. É sempre numa perspectiva de luta, de acompanhamento, de financiamento, porque para construir um CMEI, por exemplo, nós precisamos ter verbas, e o tempo histórico, muitas vezes, é muito curto para essa construção. Então, se reconhecendo dentro desse processo, né, nós estamos aqui na educação, tem pessoas que estão há muitos anos já na educação, outras pessoas estão há pouco tempo, então a gente, ocupando esses lugares e construindo, então, pensando nesses direitos, nessa perspectiva integral também de ocupar esses lugares colegiados, de olhar para os financiamentos, de construir isso com os nossos deputados, que também trazem verbas para pensar a nossa construção. Outra questão também que eu queria provocar é que a criança, a gente sempre pensa em criança, a gente pensa só lá na educação infantil, né? Na educação infantil a gente tem sim esse conceito de identificar os sujeitos, os educandos, né, as crianças, mas lembrar que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é aquele sujeito até os 12 anos. Então, e pensar essa criança, pensar essa infância também dos adultos, né? Quando a gente olha uma família, por exemplo, que talvez seja negligente, talvez não seja, porque talvez não tenha essa compreensão, essa dimensão que nós conseguimos construir enquanto educação, e a gente percebe essa ausência. Será que a gente está olhando para essa família, para esse adulto também dentro dessa perspectiva histórica, daquela criança que talvez não teve acesso à educação? Então isso é bem importante para a gente construir também os nossos lugares de defesa pública dessa educação que a gente sonha, que a gente quer, que é essa educação libertadora, né, que o Paulo Freire produz. Então, a gente tem alguns representantes dessa teoria, né, o Paulo Freire, que é o nosso grande mestre, tem o Moacir Gadotti, enfim, a gente tem alguns teóricos, né, que vão conseguindo nos ajudar a pensar esse movimento. A Débora trouxe também a perspectiva de participação e falou do Vygotsky, né, a gente traz essa relação, essa importância dessa educação ser uma educação mediada, uma educação diretiva, uma educação transformadora. Então, ela vai assumindo sentidos e produzindo, né, transformações a partir da mediação que nós vamos construindo com essas crianças, de provocar, estimular, então, essa participação, essa relação com o mundo de uma forma, sim, democrática. A criança já vai compreendendo o seu lugar. De ensinar, por exemplo, as crianças essa discussão da igualdade de gênero, que é importante se compreender e se reconhecer dentro desse processo. De trabalhar, por exemplo, uma educação antirracista. Com as crianças a gente consegue construir isso, sim, porque as crianças muitas vezes são racistas, e são racistas porque foram ensinadas a terem esse olhar. Então, esse lugar da educação também é pensar uma infância, uma educação que seja pautada na democracia, na justiça, nos direitos humanos. Então, essas reflexões que a gente tem produzido enquanto concepções de educação, nós queremos sim ouvir, né, o que vocês, quem quiser também, eu faço um grande convite para participar dos nossos debates. A gente faz assim, na semana, são vários dias que a gente tem se reunido, porque isso, construir esse caderno, construir a educação pública é um desafio e é um sonho que nós temos enquanto defesa e luta pela educação pública. Então, é algo muito inovador essa construção coletiva. Não existe no Brasil uma construção de um currículo, normalmente existem assessores que vão lá, escrevem o currículo e enviam para as escolas, nos separando dessa dimensão cultural de compreender um planejamento e transformação e ação das coisas que nós queremos e sonhamos para o mundo, um mundo mais igual, mais justo. Então, é um movimento, sim, inovador. Nós estamos nessa ciranda, como eu comentei com vocês, aprendendo, se revendo dentro desses processos e pensando sempre numa perspectiva libertadora. Então, é um sonho, sim, viver a construção desse currículo. É um sonho quando a gente acredita, sim, na educação pública. Então, são essas reflexões. Hoje, nós elegemos essa discussão para pensar a criança, para pensar a infância, e também na provocação de que todos os outros cadernos do currículo também tenham essas dimensões da criança e da infância dentro dessa perspectiva integral, dessa perspectiva social, principalmente, de entender que é nessa relação das mediações que nós vamos produzindo, então,
a projetos de sociedade, sujeitos que vão ser mais participativos, antirracistas, que vão defender, sim, uma educação humana, uma educação emancipadora, pautada na justiça social. E o nosso trabalho, a gente constrói o mundo que a gente quer. O professor tem esse lugar de luta, o professor é esse cara, são esses caras, nós não somos culpados, né, pelo mundo, mas nós somos essas pessoas que têm essa condição de transformar esse mundo. E é isso. Aí, na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós teremos, então, um caderno de legislação que vai nos ajudar a pensar isso tudo. Então, a partir desses tensionamentos, dessas reflexões em relação aos conceitos de educação, como que tudo isso vira uma política pública, vira uma lei para que esse direito seja materializado, né? E também a importância que nós precisamos ter de acessar essas legislações, de compreender a educação nessa perspectiva integral, né? Compreender que lugar que nós estamos falando, sobre os financiamentos que vão garantir esses direitos, sobre as leis que amparam a promoção desses direitos dos sujeitos do município, enfim, se entendendo como um sujeito também no mundo. Então, a gente vai continuando e produzindo nessa relação. E é isso. O currículo é a nossa grande estratégia de construção e de produção aí de uma sociedade mais justa, mais humana. Camila? Oi? E eu acho que também, só bem pontualmente, né, fica o desafio também dessa nova frente, que é pensar a especificidade da educação infantil, né? Que eu acho que cada caderno aí tem que pensar essa especificidade, né? Lembrando que a educação infantil não é um espaço de escolarização, né? Tem todas as suas singularidades, as suas particularidades, né? E fica aí essa nova frente também, né? Que a gente vai caminhando conforme as nossas possibilidades e os desafios do contexto real, né? Mas eu espero, assim, ter contribuído também nesse sentido, né? Enquanto eu falei no início, demarcando a questão das crianças bem pequenas, da primeira infância, né? Pensar a educação infantil, eu não sei se a melhor palavra é separada da escola, não é necessariamente fragmentar ela, é contemplar ela enquanto um espaço com suas especificidades e suas próprias culturas, né? Então, fica também a indicação aí desse desafio, né, de fazer esse diálogo real com a educação infantil, né? Contemplar a primeiríssima infância e a primeira infância, né? Que é desde os bebês até os pré-escolares, né? Tá bom? Só fica aí também esse novo fronte aí, tá bom? Obrigada, gente, foi um super prazer e é muito prazeroso mesmo estar fazendo parte desse movimento, assim. Fechamos, então? Posso chamar o Luiz para compartilhar conosco o momento dele cultural. O que você trouxe para nós, Luiz? Bom dia a todos e todas. Como a Sabrina disse, meu nome é Luiz. Eu trouxe o momento cultural de hoje, eu trouxe uma imagem. Você pode colocar, cara, fazendo um favor? Peraí. Eu tô nervoso. O Luiz, ele está representando a juventude aí do campo no nosso caderno também. Ai, agora posso pegar no meu nariz. Tá aí, Luiz. Vai lá, filha. Você escolheu a imagem. Então, eu achei isso muito importante porque Eu escolhi essa imagem. eu escolhi essa imagem porque eu achei muito importante. Porque, infelizmente, na nossa educação, a gente não tem muito
essa inclusão das crianças brincarem com todos. Temos muito preconceito, mas antes de eu expressar minha opinião, eu queria saber de vocês o que vocês acham. O que você acha dessa imagem, Camila? Eu gostei. Eu adoro pular corda. E você, Deb? Gostei da imagem também pela diversidade e também pela brincadeira, né? Porque quando a gente sempre faz isso, eu sempre vou ensino fundamental. E de ver até hoje, mesmo com as crianças que vão para o ensino fundamental. Então, parece que não foi proibido de brincar, né? Aí eu gosto dessa imagem, que a brincadeira faz parte da nossa vida, não só na infância, mas todas as etapas. Obrigado. O que você acha, Grazi? Eu adoro pular corda, hein? Quem já me viu sendo professora sabe que eu não perco a oportunidade de pular uma corda. É uma das minhas brincadeiras favoritas e faz parte, né? Historicamente, eu acho que todo mundo aí na infância já pulou corda. E eu gostei de ver. É um desenho que também tem os risquinhos ali, né? Que simbolizam um movimento, né? Não é um desenho parado também. Gostei desse desenho. E você, Sabrina? Obrigado. Esse desenho traz bem isso que a gente falou sobre a infância, o brincar, o aprender brincando. Eu gostei bastante dessa imagem. Então, o que eu acho sobre essa imagem é que ela traz o respeito das adversidades, o direito de brincar, que estudar é muito mais do que só estar dentro de uma sala copiando e escrevendo. E também dá pra gente perceber quando a criança não aprende a respeitar o que é diferente, ela tem a oportunidade de aprender isso na escola, por causa que, como a escola é um lugar público, a gente tem muitas diferenças e muitas adversidades. Então, isso é muito importante para a criança quando ela não vem criar, quando não cria isso dentro de casa. É isso, muito obrigado bom, Luiz. A todos. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Luiz. Encerramos aqui, então? Eu não sei, eu tô com um problema no áudio, eu acho, porque eu não tô conseguindo ouvir ninguém mais. Até a próxima, né? É isso. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigada, Até, gente. gente.